7 hábitos bíblicos que podem transformar a sua vida, independentemente de quem você seja. Eu acredito que esses hábitos podem te ajudar de alguma forma. São hábitos simples, mas que fazem grande diferença quando a gente começa a colocar em prática, mesmo que seja aos poucos. E ao entender esses hábitos, você também passa a perceber melhor atitudes que contribuem para uma vida mais alinhada com Deus e com propósito. Por isso é importante começar pelo primeiro hábito. O primeiro hábito é acordar cedo e orar. Pode parecer algo básico, mas a própria Bíblia mostra a importância de separar momentos intencionais para estar com Deus. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, vemos que bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu e foi para um lugar solitário, onde orou. Isso não significa uma regra rígida sobre horários, mas revela a prioridade que ele dava à comunhão com o Pai, buscando um tempo a sós, sem distrações. O início do dia acaba sendo para muitas pessoas um momento mais silencioso e com menos interferências, o que pode ajudar a ter um tempo de oração com mais atenção e reverência. Ao deixar isso para depois, é comum que as responsabilidades e preocupações ocupem o espaço, dificultando esse momento. Por isso, separar um momento com Deus logo no começo do dia pode ser uma forma prática de colocá-lo como prioridade, sem transformar isso em uma obrigação vazia, mas em um relacionamento sincero. Isso nos leva ao segundo hábito, ter contato diário com a palavra, ou seja, ler a Bíblia todos os dias. Esse hábito se conecta naturalmente com o primeiro, porque ambos podem fazer parte do mesmo momento separado para Deus. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4, Jesus diz que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim como o alimento físico é necessário para o corpo, a palavra de Deus é essencial para a vida espiritual. Ao longo do dia, sempre existem escolhas sendo feitas sobre o que consumir, seja conteúdo, pensamentos ou influências. Por isso, é importante dar espaço para aquilo que realmente edifica. Uma forma prática de aplicar isso é simples. Começar com uma oração pedindo direção e entendimento e depois ler a Bíblia com atenção, buscando compreender o que está sendo ensinado. Por fim, procurar viver aquilo ao longo do dia. Mais do que apenas ler, o objetivo é permitir que a palavra molde as atitudes e decisões no dia a dia. O terceiro hábito é viver com dedicação. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23 a 24, a orientação é fazer tudo de coração, como para o Senhor e não apenas para as pessoas. E isso amplia a forma de enxergar a vida, porque mostra que até as coisas mais simples têm valor quando são feitas com motivação correta. E esse princípio não se limita apenas ao trabalho, mas alcança todas as áreas, sendo decisões, responsabilidades, compromissos e até aquilo que ninguém vê, aquilo que você acha que ninguém dá importância. Porque viver com dedicação não é tratar a vida de forma descuidada ou automática, mas agir com atenção, intenção e constância. Além disso, no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 23, ensina que há proveito no esforço, enquanto apenas palavras sem prática não produzem o mesmo resultado. E isso aponta para uma vida que não fica só no discurso, mas que busca coerência entre o que se acredita e o que se vive. Porque no fim, não se trata apenas de fazer tudo perfeitamente, mas de levar a vida a sério diante de Deus, sendo fiel no que foi colocado nas mãos, mesmo que nos detalhes mais simples. E isso nos leva a algo ainda mais fundamental. O quarto hábito é colocar Deus em primeiro lugar. E esse, com certeza, é o hábito mais importante de todos, porque todos os outros hábitos dependem dele. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, há uma orientação de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas uma ideia, mas uma prática diária. Significa considerar a vontade dele nas decisões, nos pensamentos e nas atitudes. É como viver como um tipo de reverência constante. Antes de agir, refletir se aquilo está de acordo com o que agrada a Deus, não de forma mecânica, mas de como alguém que deseja viver de maneira coerente com a fé. Isso envolve todas as áreas da vida, escolhas, relacionamentos e responsabilidades. Não se trata de separar momentos espirituais do restante, mas de viver de forma completa, com Deus no centro de tudo. E parte disso também inclui algo que muitas vezes é deixado de lado. O quinto hábito é cuidar do corpo. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, é dito que o exercício físico tem algum valor,
enquanto a piedade tem valor em todas as coisas, ou seja, o espiritual é prioridade. Mas isso não significa ignorar o físico. Cuidar do corpo também faz parte de uma vida equilibrada. Não existe um único caminho certo. Pode ser musculação, corrida, esportes ou qualquer outra atividade que ajude a se manter ativo. A ideia aqui não é a estética ou a comparação, mas responsabilidade. O corpo também faz parte da vida que foi dada, e cuidar dele é uma forma de viver com equilíbrio e consciência. Por isso, manter-se ativo dentro da própria realidade é uma forma prática de disciplina e cuidado, sem exageros, mas também sem negligência, e isso também se reflete na forma como você trata as outras pessoas. O sexto hábito é viver com respeito e integridade. Pode parecer algo simples, mas é fundamental. A forma como alguém se comporta, fala e trata os outros revela muito sobre o seu caráter. A Bíblia ensina sobre pureza, humildade, bondade, domínio próprio, paciência e integridade. E esses valores não são apenas ideias, mas princípios que devem aparecer nas atitudes do dia a dia. Ser forte não está em dominar os outros, mas em saber governar a si mesmo. Provérbios destaca que a paciência e o autocontrole têm mais valor do que a força. E isso se traduz em atitudes práticas, agir com respeito, ter consideração, ser alguém confiável e coerente, não por aparência, mas por convicção. E isso também aparece na forma como você usa as palavras. O sétimo hábito é falar com sabedoria. Falar muito sem cuidado pode facilmente nos levar a errar. A própria Bíblia alerta sobre o perigo de palavras em excesso, mostrando a importância de ter domínio sobre aquilo que se diz. Além disso, quem fala o tempo todo acaba não ouvindo, e aprender a ouvir é essencial, tanto para crescer quanto para se relacionar melhor com as outras pessoas. Por isso, existe valor em falar menos, mas com mais intenção, usar as palavras de forma consciente, buscando edificar, orientar e não apenas preencher o silêncio. No fim, não se trata de ficar em silêncio o tempo todo, mas de saber quando falar, como falar e com qual propósito. Se esses hábitos fizeram sentido para você, vale a pena refletir com calma e começar a aplicar, mesmo que aos poucos. Não é sobre fazer tudo de uma vez, mas sobre dar passos consistentes na direção certa. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o like, porque isso ajuda a alcançar mais pessoas. E se você quer continuar vendo conteúdos assim, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos.